Bom, pessoal, queria começar agradecendo ao Sinduscom, à AEI e ao IB, né, pelo espaço e pela oportunidade de compartilhar conosco esse evento, né, e agradecer a vocês pela presença, né, e pelo fato de ficar até agora aí assistindo às palestras. Ser o último tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado ruim, vou começar pelo lado ruim, é que vocês já tiveram ótimas palestras e aprenderam muita coisa. Então, se eu falar alguma besteira aqui, vocês vão cair de pau em mim. E o lado bom é que quem realmente ficou até agora, que está interessado em assistir aí uma palestra. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre algumas novas tecnologias de impermeabilização, mas voltado para a linha dos poliuretanos. Vocês já tiveram algumas palestras aí sobre o tema, eu vou tentar fechar um pouco esse assunto, não falando muito sobre os produtos em si, mas principalmente sobre algumas técnicas e alguns cuidados de aplicação, tá? Antes da gente começar a falar da parte técnica propriamente dita, eu queria passar um vídeo sobre a MC, um vídeo de 1 minuto, que foi um vídeo que a MC elaborou no ano passado, baseado numa consulta que ela fez de mercado, do que as pessoas, os clientes, achavam da MC. Ela queria se reposicionar no mercado. E essa consulta foi feita com vários profissionais, projetistas, aplicadores, clientes finais. E a grande pergunta que o pessoal do marketing fez era como eles enxergavam a MC. E houveram várias respostas e a grande maioria delas é que a MC é uma empresa de confiança, é uma empresa de credibilidade. E aí, baseado nisso, a MC montou esse vídeo e hoje o slogan da empresa é que a MC é construir, é cuidar. Então, nós entendemos que a gente cuida aí dos produtos, das soluções, para que vocês possam ter tranquilidade na obra de vocês. Então, eu vou passar esse vídeo a 1 minuto e a gente já fala da parte técnica. Bom, pessoal, esse é um vídeo aí da empresa, da MC, né, e também deixa um recado, né, que construir é cuidar, e impermeabilizar também é cuidar, né, cuidar de quem usa aquela área que foi impermeabilizada, né, de quem investiu para ter uma aplicação bem feita, durável, né, então que esse recado também fique para todos vocês e que vocês sempre enxerguem a MC como uma empresa que pode colaborar no dia a dia com vocês, seja como opinião, como uma sugestão, ou até mesmo com a venda de algum material. Mas, entrando na parte técnica, né, como eu comentei, eu vou falar um pouquinho de novas tecnologias de impermeabilização voltada para as resinas de poliuretano. Tá? Então, soluções diferenciadas em poliuretano. E o importante, né, vou mostrar também que cada solução ela tem um foco específico, né, não dá para utilizar uma solução de poliuretano em qualquer tipo de solicitação, então é importante entender as limitações e os campos de utilização de cada sistema. Eu sempre falo, todos os fabricantes de produtos químicos são empresas de qualidade, importantes, e a nossa função, pessoal,
é mostrar os remédios, né, para aquilo que ele serve e também quais as contraindicações. A gente tem que mostrar as limitações dos sistemas. Né? Não dá para usar uma solução única para tudo. Para cada solução, para cada solicitação, você tem uma utilização específica ou mais utilizações. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Vou mostrar uma coisa muito importante que tem sido um ponto frágil na aplicação dos materiais resinados, pelo menos pelo histórico que eu tenho ouvido e escutado aí nas obras, que é a importância da preparação do substrato. Quando a gente fala de sistemas aderidos, né, é o ponto-chave, é o ponto de partida. E muita gente não dá importância para esse passo. Eu falo que é como se fosse a fundação de um prédio. Se você não faz a fundação de um prédio bem feito, o que vem acima com certeza vai ser afetado. Preparação do substrato é exatamente a mesma coisa. E também vou mostrar alguns exemplos de obras, tá? com algumas soluções. Aqui algumas obras feitas aí com resinas de poliuretano, resinas diferentes, tá? Cada obra é uma determinada tipo de resina, porque cada obra tem a sua necessidade. Tá? Essa foto em azul era um tanque lá da Embrapa que precisava ter armazenamento de peixe. Então, é um determinado tipo de resina, com toda a potabilidade que ela precisa para não afetar a qualidade de vida aí dos peixes. A foto aqui inferior era uma cobertura que tinha uma torre de resfriamento e dessa torre tinha muitos respingos de água ácida em cima dessa impermeabilização. Então, uma resina de poliuretano com resistência química, como já foi comentado aqui em outras palestras. E na foto maior aqui do lado direito é um estádio de futebol, né? Uma impermeabilização num piso de estádio de futebol, que claro, né, é o que eu falo, o mínimo que você espera de um material de impermeabilização é que ele seja impermeável, né? Esse é a base, né, o ponto de partida. Mas em muitas obras a gente quer muito mais. Então aqui, além da impermeabilidade, tinha toda a estética, que é importante, e a flexibilidade, porque era um estádio de futebol com bastante movimentação da estrutura e o sistema tem que resistir também à movimentação dessa estrutura sem fissurar. Legal. Bom, baseado nisso, pessoal, eu vou mostrar aqui duas planilhas com algumas soluções em resinas para a gente entender um pouco as diferenças e os pontos, vamos dizer assim, os pontos críticos de cada solução. Bom, aqui é uma primeira tabela que mostra uma linha de produtos da MC chamado MC Flex 20XX. XX é porque os dois últimos dígitos são a variação de cada produto. Então tem lá a linha do 2098, 2099, 2099 AS e 2097. Cada um dessas colunas é um produto, tá? E é importante, eu queria mostrar as diferenças. Todos eles são poliuretano, tá? Todos são poliuretano, mas cada um tem a sua especialidade. E é isso que eu queria que vocês entendessem. Primeiro, a aplicação, pessoal. Quem trabalha com aplicação sabe da importância de você ter um material e entender como se aplica o material. Então, coloquei aqui, ó, aplicação, o 2098 manual, o 2099 manual, o 2099 AS manual e o 2097 por projeção. Você vai falar, pô, Zenias, então o último sistema de projeção é o mais fácil, né? Pessoal, nem sempre. Nem sempre é o mais fácil, porque você vai ter que trabalhar com equipamento, você vai ter que trabalhar com uma série de outros fatores que pode complicar a sua aplicação. Coloquei aqui a questão da consistência, que é o outro fator determinante aqui na hora da aplicação. Um sistema tixotrópico, né? Ou seja, pessoal, você vai conseguir aplicar ele, como está na linha abaixo, com uma espátula. Tá? Então, é um material que vai te dar pouco rendimento na hora da aplicação. Você não vai conseguir fazer ele de forma tão rápida, porque ele é feito em espátula. Já o 2099, que é o sistema ao lado, pode ser aplicado, ele é um sistema autonivelante, pode ser aplicado com espátula e rolo, assim como o revestimento ao lado, 2099 AS. Tudo que você consegue aplicar no rolo, você ganha produtividade, se comparado com a espátula. Já no último caso, né, da coluna da esquerda, você vai utilizar um equipamento de projeção, que vai te dar mais produtividade ainda, desde que você saiba operar e manusear o seu equipamento de projeção. Então,
você vê, todos são poliuretanos, consistências diferentes, métodos de aplicação diferentes. Perfeito. Uma coisa que todo mundo fala, alongamento até a ruptura. O meu produto tem 600% de alongamento, 800% de alongamento. Isso é importante? É importante. Só que tem que lembrar o seguinte, pessoal, esse alongamento é de um filme livre. Eu faço uma amostra e estico. Não é o teste lá bonitinho na nossa estrutura aplicada. Então, o fato de você falar tem 600%, tem 400%, não é o fator definitivo para garantir se o seu revestimento vai absorver a movimentação da estrutura ou não. Tá? O importante, pessoal, é o que a gente chama de cobrimento de fissuras. Para que a gente quer que o nosso revestimento seja flexível? Para que ele consiga absorver as fissuras existentes na nossa estrutura, principalmente aquelas que a gente não enxerga. Tá? Então, lá fora existe um termo chamado de crack bridging, que é quando você tem um revestimento capaz de absorver a movimentação das fissuras. No caso aqui dessa planilha e desses 4 produtos, eu coloquei o seguinte, que o alongamento deles até a ruptura é de 50%. Pô, Genias, esse produto não presta, é um alongamento muito pequeno. Realmente, o alongamento do filme livre é pequeno, é de 50%. Perfeito, isso é importante. Agora eu preciso olhar o seguinte, se ele cobre as fissuras ou não. E aí se vocês olharem abaixo, tá lá, fissuras estáticas. O que é isso, pessoal? São fissuras que não sofrem variação na abertura. Então tá lá, fissurou, bonitinha, vai ficar estática. Sei lá, uma fissura de retração, por exemplo, plástica, que surgiu lá numa laje em virtude de algum problema de cura. É uma fissura que provavelmente não vai ter problema de variação na sua abertura. Então eu consigo aplicar o meu revestimento por cima e essa fissura não vai refletir na minha aplicação. Porém, a abertura da fissura e a capacidade de absorver essa fissura está diretamente ligada à espessura do seu revestimento. Não adianta achar que eu vou aplicar uma pintura de poliuretano e essa pintura, sei lá, com 200 micras, vai conseguir absorver a movimentação de uma fissura. Então, existe uma regra que para fissuras estáticas, a espessura da aplicação, por exemplo, aqui, uma espessura de 1 milímetro vai conseguir absorver uma fissura com metade da sua espessura. Ou seja, se eu coloquei um revestimento com 1 milímetro de espessura, ele vai conseguir absorver fissuras com até 0,5 milímetros, desde que essas fissuras sejam estáticas, ou seja, que elas não sofram variação na sua abertura. Se eu colocar um revestimento de 2 milímetros, ele vai conseguir absorver fissuras de 1 milímetro de abertura. Certo? Então, isso é uma coisa muito importante. Coloquei aqui propriedades elétricas, mas é só para mostrar que os revestimentos são isolantes, do ponto de vista de cargas elétricas. E isso a gente teve uma situação recente esses dias, uma cobertura com telhas metálicas, que tinha um problema nas telhas e o pessoal queria fazer uma impermeabilização. Porém, no sistema de combate de descargas atmosféricas, os para-raios, utiliza a própria telha da cobertura do galpão como um material para a captação dos raios e depois levam para um aterramento. Eles não usavam aqueles cabos, aquela gaiola de Faraday. Então, eu precisava de um revestimento que, mesmo aplicado em cima de uma telha, não fosse deixá-la isolante, porque senão eu não conseguiria trabalhar com um sistema contra descargas atmosféricas. Então, coloquei aqui, nesses casos, nesses 3 produtos, com exceção do AS, eles são materiais isolantes. Ou seja, nesse caso, eu não conseguiria utilizar o telhado como para-raio. Tá? Então, nesse caso, teria que se colocar um sistema de para-raio adicional. E aí, uma última característica que eu coloquei aqui, que é a resistência química, que aí já foi até citado por um outro colega que deu alguma palestra antes. Os revestimentos de poliuretano, geralmente, têm bastante resistência química. Tá? Mas todo revestimento resinado, seja epóxi, seja poliuretano, tem o que a gente chama de resistência relativa. O que é isso? A resistência do revestimento vai depender do tipo de ácido e sua concentração.
Então, sempre quando, por exemplo, a gente vai impermeabilizar um dique de contenção, o pessoal me pergunta, Josenias, vocês têm um produto, esse produto resiste a um ácido sulfúrico? Eu vou precisar saber realmente se é o ácido sulfúrico, qual a sua concentração e qual a sua temperatura. Tá? E aí, todos os fabricantes têm uma tabela de resistência química, onde são feitos testes com vários tipos de ácidos, por imersão, como disse o nosso colega, e a gente avalia se resiste ou não. Então, eu falo, sempre quando vem alguém e fala assim, não, esse produto resiste a todos os tipos de ácidos, pessoal, esquece. A resistência é sempre relativa. Você precisa saber qual o ácido, qual o material básico que vai ter contato com aquele determinado tipo de revestimento para saber se resiste ou não. E aqui nesse caso, de todos os produtos que eu coloquei nessa lista, 2098, 2099, 2099 AS e 2097, são produtos excelentes contra ataques ácidos. Então, pessoal, é o que eu falo que é o cobertor curto, né? O pessoal os revestimentos têm menos flexibilidade, mas alta resistência química. E na grande maioria dos casos é isso. Você tem menos flexibilidade, mas mais proteção química. Na segunda tabela que eu queria mostrar para vocês, também são mais 4 tipos de poliuretano, tá? Família 22, né? MC Flex 22, 99, 99 CTP, 99 TX, desculpa, 22, 99, 22, 99 CTP, 22, 99 TX e 22, 98. Tá? Tem todas aquelas características que eu comentei, de aplicação, né? Manual ou por projeção, consistência, né? Ferramentas de aplicação, então espátula ou só equipamento de projeção. Só que nessa linha a gente já entra num outro item importante sobre a flexibilidade do produto. Essa família é uma família de produtos mais flexíveis, tá? E com isso eles podem ser aplicados em lajes sujeitas a fissuras dinâmicas. O que é isso, pessoal? São fissuras que podem sofrer variação de abertura. Uma fissura que é uma laje que é muito esbelta, né, e sofre muito com a deformação térmica da estrutura, é uma laje sujeita à fissuração e que pode ter variação nessa abertura. Vou dar um exemplo, sei lá, a laje do mar aqui. Uma laje extremamente fina, né, apoiada em pilares, com muita ação do vento, que pode ter muita movimentação. Com certeza ali vão surgir fissuras e essas fissuras podem ter uma variação de abertura. Se eu coloco um sistema que não é capaz de absorver essa movimentação, e é o que a gente encontra muito em obras feitas com alguns sistemas mais rígidos, né, vai refletir a fissura da laje no seu revestimento. Então, para essa família, nós temos uma característica que é a absorção de fissuras dinâmicas. O que é isso, pessoal? São fissuras, nesse caso aqui, por uma espessura de 2 milímetros, fissuras que têm uma variação de abertura de até 0,4 milímetros. Ou seja, eu tenho uma fissura de 1 milímetro na minha obra. Se ela variar até 1,4, o revestimento vai absorver essa movimentação sem filmar. Tá? E esses testes, pessoal, são feitos da seguinte forma. Você pega um substrato de concreto, cria uma fissuração nele, com uma abertura controlada, aplica o seu revestimento e faz ciclos de abertura e fechamento da fissura. E você avalia se existe a formação de um espelho, né? se essa fissura reflete no seu revestimento. E para esse caso, com espessuras de 2 milímetros, é possível absorver variação de fissuras até 0,4 milímetros. Então, pessoal, isso é importante na hora de saber sobre o meu revestimento. O alongamento também é importante, só que assim, esse 800% tem que entender que é no tube solto. Eu faço uma amostra e estico ela até a ruptura. Né? Então, o importante é entender sobre a absorção do surgimento de fissuras e principalmente de fissuras dinâmicas. E aí eu coloquei aqui, por exemplo, no caso do 2298, que é um material, por exemplo, adequado para pontes e viadutos. Muita gente não se preocupa com ponte e viaduto, mas é uma estrutura como outra qualquer, ela também tem que ser impermeabilizada. E um dos maiores problemas nas nossas obras de arte é a falta de impermeabilização, como, por exemplo, através de uma junta de dilatação. Pode olhar, todas as juntas vazam água. É um problema de impermeabilização.
certo? Então, aqui no caso, é importante saber do alongamento, claro, sem dúvida, né? Mas eu me preocupo muito mais com a absorção do aparecimento das fissuras. E aí, pessoal, como eu comentei, como é um revestimento mais flexível, a resistência química ela é menor. Tá? Então, por exemplo, no caso do 2299 ou do 2299 TX, a resistência química deles é baixa. Tá? Mas já no caso do 2299 CTP, foi um material desenvolvido para ter uma excelente resistência química. Né? Então, pessoal, é só para mostrar para vocês os diferentes tipos de solução que são baseadas cada uma em um tipo de necessidade. Bom, recomendações para a aplicação dos revestimentos de poliuretano em substratos minerais. Concreto, vamos pensar aí no nosso concreto. Importante, pessoal, preparação do substrato. Aqui é onde nasce a maioria dos nossos problemas, né? A turma não tem o cuidado de preparar com qualidade o substrato. E aí depois tudo que vem depois, o revestimento, o primer, acaba atacando e a gente perde a nossa impermeabilização. Lá na MC, nós consideramos indispensável a aplicação de primer. A gente sempre recomenda a colocação do primer antes da aplicação de um revestimento de poliuretano. Sempre. Tá? E também sempre pedimos para que seja feita uma aspersão de areia seca, granulometria de 0,2 a 0,6 milímetros, sobre o primer. Então, a gente busca uma aderência química através do primer e uma aderência mecânica através da aspersão de areia seca. Tá? Isso para nós é requerimento indispensável. Porém, a areia tem uma particularidade muito interessante, né? Que a areia é capaz de absorver umidade. Então, muitas vezes o pessoal pode errar colocando areia ainda com um teor de umidade alto. Ou, se eu deixo para aplicar o meu revestimento no outro dia, a areia pode pegar o orvalho da manhã, absorver água e eu ter problema de aderência. Então, a gente desenvolveu lá na MC, o que o pessoal chama de estado da arte em tecnologia, que é uma areia especial que ela não absorve umidade. Então, eu posso aplicar ela sobre o meu primer e mesmo que haja um ponto de orvalho no dia seguinte, essa areia não vai reter a água. E o que essa areia tem de especial? Ela é revestida com um silano, né? É um material hidrorrepelente. Imagina que é uma areia hidrorrepelente. Então, o meu substrato vai estar seco, né? Porque a areia que eu aspergi no primer, para melhorar a aderência, ela não vai absorver umidade. Aqui é um substrato com aspersão de areia e a gente colocou algumas gotículas de água. Né? Vocês podem ver claramente que a areia absorveu essa água. Então, digamos que essa areia absorveu essa água e eu vou aplicar uma poliureia em cima, por exemplo. A poliureia é um material bem sensível à umidade. Com certeza, nesses pontos eu teria bolhas. Né? E, consequentemente, eu teria um retrabalho. Quando a gente usa esse tipo de areia, que é uma areia especial, ela não absorve a água, ela repele a água. Com isso, essa água vai ser evaporada e aí eu vou ter condições de aplicar o meu revestimento com segurança. Pessoal, tudo que eu estou falando aqui visa, né, a gente não ter retrabalho, ou ter o mínimo possível. Tá? Então, a gente fez alguns testes comparativos, né, através de testes de arrancamento em substratos preparados com essa areia e comparou com areia seca. Tá? Então, o que a gente encontrou? Que as amostras feitas com areia WR, que é essa areia hidrorrepelente, apresentaram o dobro de resistência que a areia normal. Ou seja, realmente dá mais aderência na colocação do poliuretano. E a gente também fez o teste, né, pensando logo na questão de um ponto de orvalho, ou seja, num dia cedo, logo após aquela névoa da manhã. E a gente encontrou também que mesmo assim, mesmo com o ponto de orvalho, esses substratos tiveram mais resistência do que uma areia seca. Então, pessoal, eu acho que todos os problemas que eu tenho vistos aí em aplicações de poliuretano
a grande maioria estão associadas a esses pontos. Cuidado na preparação do substrato e melhoria na aderência entre o primer e o seu revestimento. Tá? E aí, com relação ao revestimento final, ele pode ser escolhido de acordo com os requisitos técnicos do projeto. Se eu tenho um tanque ácido, eu posso colocar um revestimento com maior resistência química. Se eu tenho uma laje mais esbelta, eu posso colocar um poliuretano com mais flexibilidade. Então, o meu revestimento final, escolho de acordo com os requisitos de projeto. Tá? Aqui, por exemplo, é só um exemplo, né? No caso do 2098, é um material que é aplicado em camada única, com 2 kg por metro quadrado, inclusive sobre a cabeça. Nesse caso, é um produto que tem mais resistência química. Então, aplicaria ele, por exemplo, numa indústria de papel e celulose, num dique de contenção, e por aí vai. Aqui é um exemplo de uma obra, aqui é um lava rápido de trem. Tá? O trem entra aí nesse grande vagão e ele sofre um processo de limpeza. Tá? E essa limpeza é feita com detergente, é feita com vários produtos químicos. Então, nesse caso, foi utilizada uma solução, se vocês olharem, até uma determinada cota, com poliuretano com maior resistência química. E para cima, onde não tinha tanta ação desses produtos químicos, um revestimento mais simples. Aqui já são tanques, né, de uma estação de tratamento industrial, onde o ataque químico é muito severo. Então, esse é o tanque, já existia um revestimento interno que teve que ser removido, por conta de não suportar o ataque ácido. Então, aqui toda a montagem da estrutura de apoio. Né? Nesse caso, esse tanque foi coberto por conta da aplicação, mas muito raro isso acontecer. Tá? Aqui é o substrato, então houve toda uma preparação do substrato antes de aplicar o poliuretano. E aqui os nossos fazendo a aplicação por projeção. Tá? Revestimento MC Flex 2097 com alta resistência química. E aqui o tanque já aplicado. Primeiro foi feito as paredes e depois foi feito o fundo. Né? Mas importante, em cima de um substrato bem preparado. Sempre. O material também pode ser aplicado no aço, né? O poliuretano, todos os poliuretanos é possível aplicar no aço, mas o aço requer um tratamento também específico. É necessário fazer um jateamento até você atingir um metal branco ou quase branco. Para o aço também existe um primer, que não é o mesmo primer utilizado no concreto. Isso é uma coisa importante. É necessário aplicar um primer. A areia também é um material importante, tanto para o concreto como para o aço. Também vai ajudar na aderência. E aqui no caso estou mostrando um produto que é o MC Flex 2098. Aqui detalhe da aplicação. Então você vem aqui na imagem, você tem o substrato, aplicação do primer, o primer com a areia e depois as duas demãos do poliuretano. Então aqui seria o passo da aplicação. Isso vale para o concreto e vale para o aço. Então, na nossa visão, pessoal, é primer, aspersão de areia e revestimento de poliuretano. Aqui o tanque, né? Aí todas as impurezas que tiveram que ser removidas. Equipamento de jateamento. Pessoal aplicando. Uma coisa importante, quando é no aço, é mais fácil de se fazer, que é a verificação da espessura. Né? É importante, se o revestimento especificado é 1,5 milímetro, 1 milímetro, 2 milímetros, você tem que verificar se ele foi aplicado na espessura correta. E hoje existem equipamentos, tanto para o aço como para o concreto, onde é possível você verificar a espessura final do seu revestimento. Aqui já é um outro sistema, né, um dos sistemas mais flexíveis, o MC Flex 2299, aplicado em impermeabilização de coberturas, onde o requerimento é que seja um material mais flexível. Tá? Então aqui sim é um material que consegue absorver fissuras dinâmicas. Tá? É uma laje de cobertura
Então eu fiz toda a preparação das juntas, de proteger as juntas de dilatação com fita, né? E estou fazendo aqui a minha aplicação de primer, areia, e fazendo a aplicação do poliuretano flexível, MC Flex 2299, nesse caso com rolo, aplicação com rolo. Então, tá lá, material aí, esse material, falando em alongamento, tem 800%, mas o importante é a cobertura de fissuras ativas até 0,4 milímetros. Aqui a laje impermeabilizada, depois o pessoal colocou isopor e um preenchimento aí visando conforto térmico com isopor e argila expandida. Aqui em garagens, né, de edifícios, muito comum inclusive no Brasil, né, aplicar poliuretano para impermeabilização de pilotis, hoje já é uma prática comum. Então aqui também, pessoal, um sistema mais flexível, né, com resistência aos raios ultravioletas e com capacidade de absorver a movimentação da laje. Olha aqui ele aplicado, depois de pronto. Claro que é importante que o material fique antiderrapante, senão você vai ter problema dos veículos derraparem, né? E a gente já passou por isso aqui no Brasil, né? E a gente teve que corrigir, então é muito importante tomar cuidado para que a aplicação fique antiderrapante. Aqui em cortinas, aplicação aqui em subsolos, né, em cortinas também, de um poliuretano flexível. E a gente pode ter situações, pessoal, onde o substrato não está apto para receber um revestimento. É muito comum você chegar em obras onde o substrato está horrível, como nesse caso, certo? Um tanque de uma indústria muito utilizado, um local que tinha uma manta asfáltica que precisou ser removido, e você dificilmente vai conseguir um substrato de boa qualidade. Então, nós precisamos fornecer um substrato adequado para a aplicação do nosso revestimento. Então, vou mostrar para vocês aqui a forma de construir um substrato em cima do substrato existente. Para isso, a gente vai utilizar uma geomembrana, né, que é uma membrana com uma estrutura de tela em plástico, uns discos de fixação, que a gente chama de MC Disc, MC Flex Disc, que pode ser tanto metálico como pode ser plástico. E também uma fita para aplicação nas uniões dos geotêxteis. Então, o primeiro ponto é a limpeza e a reperfilagem do substrato. Então, eu preciso limpar, fazer pequenos reparos, onde tiver, por exemplo, uma quebra do substrato. Fazer o corte e a colocação do gel composto em cima do meu substrato e fixar ele com aquelas bolachas de fixação. Sobrepor as juntas do gel composto com essa fita, que a gente chama de MC Flex Fleece. Então, em todas as uniões, a gente dá um reforço com essa fita. Depois a gente faz uma aplicação em cima dos elementos de fixação com o poliuretano, aplicado de forma manual com espátula, por exemplo, como o nosso colega mostra aqui na imagem, para depois fazer a aspersão ou a projeção de um poliuretano de alta resistência. Então, a gente criou um substrato adequado para receber um revestimento de alto desempenho, pois aplicar em cima daquele substrato, com certeza não daria certo. Então, pegando aqui só alguns detalhes de ligação com tubulação. Então, você tem uma tubulação. Então, você pode usar de dispositivos de fixação, como esses anéis metálicos, aonde você fixa o gel composto na parede e faz uma fixação na borda em volta da tubulação, para depois você aplicar o seu revestimento final de poliuretano, seja para resistência química ou para resistência mecânica ou para movimentação. Então, no caso de um insert metálico, no caso de uma tubulação metálica, a gente faria esse reforço para justamente, de repente, a água não passar por trás do gel composto e desplacar o revestimento, que é o que acontece bastante nas nossas obras. Aqui um caso prático, um tanque de neutralização.
onde essa era a condição inicial do substrato, completamente deteriorado, né? Então, imagina você aplicar qualquer coisa em cima desse revestimento, né, desse substrato. Se vocês olharem no chão, já foi aplicado algum revestimento que não suportou o ataque químico. Então, essa era a condição. Então, você teria que remover tudo isso, reparar toda a estrutura, tentar descontaminar o concreto, que é algo muito difícil, para você aplicar alguma coisa em cima desse substrato. Então, olha só. Concreto já totalmente deteriorado, né? E aí é importante, pessoal, o ácido sempre ataca a pasta de cimento, né? Ele não ataca o agregado fica intacto, mas a pasta de cimento que envolve, ela é atacada. Então, aqui, imagens. Pessoal, quem trabalha com tratamento de esgoto, muito isso no dia a dia, né? Esse tipo de ataque. Então, foram feitos testes de arrancamento e viu que o substrato não tinha condições de receber o revestimento. Então, começou a fazer alguns reparos no concreto para ter o mínimo de base para suportar a colocação de um revestimento. Então, foi feita uma nova concretagem num trecho que estava muito ruim. Então, colocou-se uma manta embaixo de PAD. Foi feito um novo concreto. Então, foi feita uma reconcretagem do piso. Foi colocada a armação. Foi feito um concreto de boa qualidade. Mas só onde realmente não tinha mais concreto. Foram feitos reparos aí meia canas. E aí começou os trabalhos preliminares aí de fazer alguns revestimentos, né, de aplicar primer, de criar os acessos, né, de fazer os reparos no concreto nas paredes, aonde foi necessário, né, onde já tinha grandes vazios. Aí a colocação, né, gel composto para servir como substrato, então ele está todo fixado no concreto com aquelas bolachas ao longo de toda a extensão do tanque, inclusive nos cantos, os cuidados nos cantos. Aqui o equipamento de aplicação, né, o equipamento de projeção, tá? Tá aí o equipamento, né? Então é um material bicomponente, e nesse caso de secagem ultra rápida, seca aí de 1 a 3 minutos, então é um material bicomponente. E aqui a equipe fazendo a aplicação do revestimento. Importante, todo mundo paramentado com os EPIs, né? E aqui já a aplicação do produto. Paredes e no fundo, né? O fundo reforçado, as emendas com uma fita, e em cima de tudo isso a aplicação do revestimento. Aqui depois a obra concluída, né? E esse é o tanque pronto, né? A gente saiu daquela condição totalmente deteriorada para um tanque reestabelecido, mesmo com um substrato ruim. Nós criamos um novo substrato para receber o revestimento. Tá certo, pessoal? Com isso eu finalizo aqui a minha apresentação e agradeço a presença de todos.